Então, o André Cunha agradece pelo programa e escreve ainda: aproveito a oportunidade para pedir que o reverendo Augustus possa falar sobre a passagem onde Saul consulta uma necromante em 1 Samuel, capítulo 28. Pois apesar de não acreditar que Samuel tenha mesmo aparecido, já conversei com outros cristãos que acreditam nessa possibilidade. Então ele agradece a oportunidade de poder ter a sua pergunta sendo respondida aqui no programa. Muito bem, vamos começar lembrando o contexto da passagem. Saul estava em guerra com os filisteus e estava muito aflito porque estava perdendo a guerra. A essa altura, Saul já havia desobedecido a Deus várias vezes e provocado a ira do Senhor. E então ele consulta a Deus através dos sacerdotes. Deus não responde, Deus não dá resposta. E após várias tentativas de consultar a Deus, procurar de Deus direção para aquele momento aflitivo da sua vida, vale lembrar que Deus não estava respondendo porque Saul tinha virado as costas para Deus e só estava buscando a Deus agora na hora da necessidade. Então Deus não vinha respondendo. Saul então resolve fazer algo que era proibido na lei de Moisés, que era consultar os mortos através de necromancia. E ele queria falar com o profeta Samuel, que já havia morrido. Exato. Em vida, Samuel tinha sido o conselheiro dele, tinha orientado, tinha até protegido, orado por ele, em favor dele, diante de Deus. Mas agora Samuel estava morto, Saul estava apertado, a guerra parecia caminhar para uma vitória dos filisteus, angustiado, Deus não respondia pelos métodos corretos, certos, então ele resolve, como último recurso, apelar para uma necromante. E aí ele se disfarça e vai com mais 2 colegas para a região de Endor, onde tinha uma pitonisa, uma mulher que todo mundo sabia que praticava necromancia, a invocação de mortos, e ele então chega para a mulher e diz: olha, eu quero que você me faça subir Samuel, quero falar com Samuel. Aí a mulher: que é isso? O senhor sabe que... A mulher não reconheceu que era Saul, né, a princípio. O senhor sabe que o rei Saul proibiu a prática da necromancia. É interessante, o próprio Saul tinha proibido isso, né? E aí ele vai procurar. E agora vai procurar. Saul proibiu, eu não quero morrer. Aí Saul diz: não vai acontecer nada não, pode invocar Samuel. E quando a mulher faz a invocação lá dos mortos e chama Samuel para voltar, de repente ela vê Samuel aparece. E a mulher, tomada de surpresa, e dá um grito, não é? E aí ela na hora percebe que é Saul, ela está diante do próprio Saul. Aí Saul diz: pode ficar calma e me diga o que é que você está vendo. E aí começa um diálogo entre a mulher e Saul, entre a mulher e Samuel, tendo Saul como coadjuvante, participando. E aí Samuel teria dito, não é? Por que é que você está me incomodando? Por que é que você me fez subir? Saul diz que eu estou aflito, estou precisando de ajuda, eu preciso saber o que fazer. E Samuel diz: olha, você desobedeceu a Deus e por causa disso Deus vai entregar você aos filisteus e você daqui a 2, 3 dias você vai estar morto juntamente com os seus filhos, né? E aí Saul se prostra em terra, abatido e realmente se sentindo destruído, né? Derrotado, né? E a mulher então cuida dele, mata um bezerro cevado, faz um jantar ali para ele e tudo mais. E depois aconteceu exatamente como foi dito ali. 2, 3 dias depois, Saul é cercado pelos filisteus. Primeiro seus filhos morrem, finalmente ele é cercado pelos filisteus e ele acaba sendo pressionado a se suicidar. Ele manda um escudeiro enfiar a espada nele e o escudeiro não quer fazer isso, então Saul pega a própria espada e se lança sobre ela, de acordo com o relato do texto bíblico. A grande questão é quem é que apareceu ali na hora em que Samuel foi invocado, considerando que Deus havia proibido que se fizesse tal prática. Existem 3 respostas que são dadas a essa pergunta. A primeira, que foi o diabo. Satanás aproveitou aquele momento para se manifestar ali como se fosse Samuel. O que a mulher teria visto então seria um espírito maligno transfigurado na pessoa de Samuel. E embora Satanás não conhecesse o futuro, ele mais ou menos podia adivinhar qual seria o resultado da guerra. Por causa da situação, né? Por causa da situação. Então essa é a opinião da maioria das pessoas. Por que as pessoas acreditam que era isso? Primeiro, porque não acreditam que Deus
teria atendido Saul através de um método que o próprio Deus condenava. Segundo, porque se disser que foi Samuel, seria abrir a porta para dizer que isso pode acontecer outras vezes em centro espírita, de mortos voltar e se comunicar com os vivos. E terceiro, porque há uma relação muito forte entre Satanás e as práticas ocultistas. Nós sabemos disso. Sim. O problema é que o texto bíblico, 1 Samuel capítulo 28, não menciona Satanás. Nenhum momento se refere a Satanás como sendo alguém que entrou ali. Em outras ocasiões, quando o diabo está agindo, a Bíblia diz, por exemplo, lá no jardim, a serpente mais astuta de todos os animais, e mais adiante no castigo que ele vai sofrer, Deus então fala da sua descendência, cuja cabeça será esmagada, e mais adiante lá no Novo Testamento, então aquela serpente é referida como sendo exatamente Satanás. É o dragão, inclusive, a antiga serpente. A antiga serpente, né? Então, quando Satanás está presente, geralmente a Bíblia diz, Pedro, por exemplo, Pedro quis impedir Jesus de ir para a cruz, e Jesus voltou-se para ele e diz, arreda Satanás, porque por detrás da sugestão de Pedro havia a influência satânica. Sim. Tá? Então, se fosse Satanás, nada impediria o autor bíblico de dizer. Nos próprios livros históricos há uma narrativa em que diz assim, e Satanás incitou Davi a contar todo Israel. Também no livro de Jó, começa dizendo, Satanás apareceu e incitou Deus a destruir Jó. Então, por que o autor não disse que era Satanás, se fosse Satanás? Não é? Eu não sei, mas eu acho que esse programa vai ser insuficiente para a gente falar nesse tema sozinho. Vamos lá, continua. Vamos tentar ser preciso aqui. A segunda interpretação, Natsan, é que a mulher é uma charlatã. Ela não viu nada. Né? E como acontece em muitas situações dessa, de necromantes e tudo, ela estava imitando, ela percebeu que era o rei Saul, e então ela imitou a Samuel. Disse que estava vendo o ancião, disse que estava vendo aquela pessoa envolta numa capa, e aí ela teria feito toda aquela pantomima para iludir Saul. Mas, por outro lado, mais uma vez, você volta ao texto bíblico, e o texto bíblico não dá o menor sinal disso. A mulher parece ter sido genuinamente apanhada de surpresa, não é? A descrição que ela faz do que é que vai acontecer é uma descrição precisa, aconteceu exatamente, que Satanás pudesse ter uma ideia do que ia acontecer, tudo bem, mas a mulher tem uma ideia exatamente de que o rei ia morrer com seus 2 filhos dali a 2, 3 dias, teria sido um golpe de sorte se foi adivinhação, né? Apesar de que aquela primeira linha diz que não aconteceu bem exatamente, né? Tem algumas coisas que eles... eles querem dizer que não bateu exatamente, mas se cumpriu como está dito, né? Em linhas gerais. E a terceira opção é que era Samuel mesmo. Exegeticamente falando, essa é a posição que mais se aproxima do texto. Eu vou ler aqui alguns versículos da passagem. No verso 11, Saul diz à mulher, me faz subir Samuel. Aí no verso 12, vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. Aí então... Continua. No verso 14 diz, entendendo Saul que era Samuel, se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Verso 15, Samuel disse a Saul, por que me inquietaste fazendo subir? Verso 16, então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Ora, quem quer que escreveu o livro de Samuel acreditava que quem apareceu ali era Samuel. Era o próprio Samuel. Então, é essa a minha posição. Eu creio que, de fato, ali era Samuel. Por que Deus fez isso? Deus fez isso para fazer o castigo de Saul aumentar. Deus fez isso para adicionar mais essa culpa a Saul. Não é? Para que ele se tornasse ainda mais reprovável diante de Deus. O fato de que Deus fez isso não quer dizer que isso hoje é possível, Natsan, porque Deus que criou as normas, ele pode suspendê-las, ele não está sujeito a isso. Então ele fez ali em caráter excepcional. Continua sendo errado consultar os mortos e continua sendo impossível os mortos falarem com os vivos, como Jesus mesmo disse na parábola do rico e de Lázaro, né? O rico lá no inferno queria voltar e foi dito a ele que os de lá não podiam mais passar para cá. Aquilo lá então foi uma regra única, uma exceção. Exceção do Deus que faz as regras, mas ele mesmo as suspende quando ele quer, de acordo com o seu propósito. Ok, bom, é um assunto, como nós já dissemos, e realmente necessitaria de mais tempo para a gente poder debater outras perguntas que poderiam surgir nesta questão.